Durante essa semana a gente falou muito sobre um assunto de grande importância para a nossa vida. E tivemos grande aprendizado na quarta-feira mesmo. Para a glória de Deus, Ele nos deu uma mensagem muito poderosa e edificante para as nossas vidas. A gente não pode nunca se esquecer do que e o porquê que Deus nos chamou. E o porquê que Ele nos tirou do mundo lá fora e nos trouxe a presença dEle. Vou fazer um breve resumo do que eu durante essa semana ensinei para as pessoas, para você entender a conclusão desse assunto aqui hoje. A palavra do Senhor, ela deixa claro que o homem que tem o cuidado de ouvir a sua palavra e praticar é um homem prudente, e que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, ou seja, não vive aquilo que ouve, que aprende, este tal é insensato. Ou seja, é uma pessoa sem juízo. E ele deixa muito bem claro que aquele que edifica a sua casa, e quando ele está falando da sua casa, ele está falando da vida espiritual. Quem edifica a vida espiritual sobre a rocha, que é Cristo, que é a sua palavra, quando vier os ventos, as tempestades, a chuva, que são os problemas e as dificuldades que batem contra nós, esses que edificaram a sua vida em Cristo, permanecerão de pé e firme. Mas aqueles que mesmo estando na igreja, não têm buscado edificar a sua vida em Cristo, antes vivem segundo doutrinas de homem, heresias, ensinamentos errados, ou a direção do mundo, esses tais estão edificando a sua vida sobre a areia. E certamente que quando vier a chuva, quando o rio transbordar, quando o vento bater, esses não conseguirão permanecer de pé. Aí a gente entende por que tanta gente entra e sai do evangelho. Só vai permanecer aqueles que edificaram a sua vida sobre a rocha, que é Cristo. Amém? O ensino de hoje vai nos ensinar um pouco mais sobre isso, e nos ensinar ainda mais o que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes na presença de Deus. A Bíblia deixa claro qual é o combustível que te mantém na caminhada com Deus. Ele diz: o meu justo viverá pela sua fé. É a fé que te mantém de pé diante de Deus. O problema é como você tem alimentado essa fé. Como é que está a sua fé? Até onde ou o que essa fé é capaz de suportar? É com isso que você tem que estar preocupado na igreja, em alimentar a sua fé, para que essa fé se torne forte o suficiente para suportar qualquer coisa. E quando a gente fala qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Amém? É como a fé que Jó tinha, que foi capaz de suportar a perda de tudo. O cara perdeu todos os bens, o cara perdeu a família, exceto a mulher, né? Que o diabo sabia o porquê que ele tinha que deixar ela para perturbar a mente dele, porque não era uma mulher de Deus e vivia para atormentar a vida de Jó. Então, tudo lhe foi tirado, até a sua saúde. Mas o diabo nunca vai conseguir tirar de você algo que é dado pelo próprio Deus, porque a Bíblia deixa clara que o autor e consumador da nossa fé é quem? É Jesus. Nunca se esqueça disso. O autor e consumador da sua fé é Jesus. Sua fé não está em Isaac, sua fé não está em Abraão, sua fé não está em homem nenhum. Tem pessoas que depositam a sua fé em homens, vai se decepcionar. Amém?
Você que está nos acompanhando e chegando, ouve essa mensagem até o final. Ela é muito edificante para a sua vida. Aprenda que somente em Cristo Jesus você vai encontrar a perfeição. Somente em Cristo Jesus você vai encontrar o alimento necessário para, como antes eu já disse, criar e construir uma vida espiritual forte. A maioria e a grande parte hoje dos crentes dessa geração é uma geração fraca, uma geração mimada, uma geração que não suporta provação e tribulação, que nos primeiros problemas, a primeira coisa que ela sacrifica e joga para cima é a vida com Deus, é a igreja, é o evangelho. E nós não podemos ter uma fé limitada, uma fé pequena, como Jesus chega para aqueles discípulos que não conseguiram expulsar um demônio e diz para eles: geração incrédula, homens de pequena fé. Jesus deixa claro que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, isso significa um poder extraordinário da fé. Que se você tiver fé como um tamanho de um grão de mostarda, você já vai conseguir fazer coisas grandiosas. Então nos leva a entender que muita gente diz ter fé, mas na verdade não tem. Porque ter fé, como a Bíblia descreve, é ter certeza daquilo que espera, estar convicto daquilo que vai receber, ainda não recebeu, mas crer que pela fé aquilo já é seu, aquilo já aconteceu, ou seja, é a esperança de salvação que nós temos. Que apenas pela esperança nós esperamos essa salvação, e o que nos mantém esperando e lutando por ela é a nossa fé. Amém? Eu vou entrar na leitura para a gente conseguir explicar esse texto todo dentro desse contexto que a gente precisa hoje. Todos acharam aí? Vamos ler a partir do versículo 8. Achem aí. A palavra do Senhor diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então não basta apenas confessar, tem que no coração, na mente, crer. Amém? Esse é um grande problema nos dias de hoje. Muitos confessam, mas não creem, porque aquele que crer, segue, vive, obedece, teme, anda nos seus caminhos. Amém? Então vamos lá, parei onde? Versículo 10. Não, eu deixei um pedacinho do versículo 8 sem ler aqui, ó. Vamos voltar para o versículo 8, gente. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de quê? Da fé que pregamos. É por isso que a Bíblia vai dizer cá na frente que é pelo ouvir a palavra que a tua fé. Vamos lá. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da... Um ponto muito interessante aqui é que a Bíblia diz que aquele que crê, confessa. Confessar é o mesmo que professar, que falar dessa salvação. Amém? Nunca se esqueça que você precisa professar essa fé, que você precisa confessar aos demais o nome de Jesus, falar dessa salvação, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá? Para onde?
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, quem crê em Jesus Cristo nunca será confundido. A maioria das pessoas hoje acabam sendo confundidas dentro do Evangelho, dentro de uma igreja, porque não estão crendo verdadeiramente naquele que deveria crer. Quando eu digo não estão crendo verdadeiramente em Cristo, é porque a vida dela não está pautada na doutrina de Cristo. Se a tua vida não estiver pautada na doutrina de Cristo, se você não estiver crendo no Evangelho por intermédio dessa doutrina, você está construindo uma vida espiritual sobre a areia. E essa vida espiritual não vai suportar as provações, as tribulações que haverão de vir e virão. No texto que nós lemos na quarta-feira, a Bíblia deixou muito bem claro que a chuva, o vento forte, que significa os problemas e as tribulações, ela vai vir, tanto para aquele que edifica a vida sobre a areia, quanto para aquele que edifica sobre, ou seja, o dia mau, os problemas, vai vir para qualquer, independente se justo ou injusto, se ímpio ou crente. A diferença está, quando esses problemas vier, como está a tua vida espiritual, em que ela está firmada, onde ela foi construída. Aí está a diferença. Amém? Eu parei onde? Deixa eu ainda explicar algo aqui. Por que as pessoas dentro da igreja estão vivendo confundidas? O que é confundidas? Vivendo segundo doutrinas que não é a de Cristo e achando que estão vivendo segundo a vontade dele. Paulo, ele chega para uma determinada igreja e diz assim: olha, se alguém vier e vos trazer outra doutrina, além daquilo que nós já pregamos, ou seja, além de Cristo, esse tal seja maldito, não receba, vai estar trazendo para a sua vida maldição. Tem um monte de pessoas indo para as igrejas receber maldição. Pastor, mas como uma pessoa vai para a igreja para receber maldição? Quando você entra numa igreja que a preocupação daquele lugar é com qualquer outra coisa, menos em pregar o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, que vai te conduzir ao arrependimento, que vai te conduzir à conversão, qualquer outra coisa que trazer sobre a tua vida é maldição, porque vai estar te afastando de Deus, ainda mais porque tu chegastes à casa dele, e ao invés de buscar se aproximar dele, as coisas que te oferecem tão somente estão te afastando ainda mais. Eu vou te provar isso. Quando você chega numa igreja, a única coisa que podem e devem te oferecer para te aproximar de Deus é o quê? A palavra dele. É o que te aproxima de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela é água purificadora e tem o poder e a capacidade de nos lavar dos nossos pecados e das nossas iniquidades, que são e que é, na verdade, o que causa separação entre nós e Deus, o pecado. Se tu chegas na igreja ainda trazendo contigo o pecado e não passa por essa limpeza produzida por essa palavra, mas antes aquele lugar só está te oferecendo aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você quer ouvir, e você se enche com aquilo aí e não percebe que o pecado continua ali. Ou seja, as pessoas, ao invés de se aproximar de Deus, adentram uma igreja e começam a construir uma divisão, uma parede ainda maior entre ela e Deus. Tem pessoas que estão dentro de templos
e que estão tão afastadas de Deus quanto quem está lá fora no mundo. Amém? Você precisa ter cuidado com isso. Não é o fato de estar dentro de uma igreja, não é o simples fato de carregar uma Bíblia debaixo do braço. A Bíblia diz que nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Você precisa tomar cuidado. Amém? Para não estar em determinado lugar confundido, pensando estar servindo a Deus, mas na verdade está cada vez mais se distanciando dele. Pastor, como é que eu me distancio de Deus dentro da casa dele? Jesus chega um determinado dia dentro do templo, chega no templo, na casa de Deus, em Jerusalém, e vê as pessoas fazendo de um tudo dentro do templo. Vê as pessoas vendendo, mercadejando, indo, voltando, passeando. Tinha se tornado, na verdade, um mercado. E Jesus sai quebrando, destruindo tudo e expulsando as pessoas daquele lugar, dizendo: não faça da casa do meu pai, que é casa de oração, lugar de comércio. Ou seja, o que tem se tornado na realidade hoje a igreja para muitas pessoas? Um mercado, uma casa de comércio, onde as pessoas estão dando a mão a tanto tipo de coisa e objeto e mercadejando aquilo com o povo. E o pior de tudo é o que o povo vai sedento para comprar essas coisas. Eles ficam, sabe, o que o pastor vai hoje trazer para a gente? Ela já comprou tanta mercadoria, comprou, porque ninguém dá de graça. Amém? Uma garrafinha de água na pandemia estavam vendendo por quanto? R$500. Teve eu não sei se eu chamo de abençoado, porque só Jesus na causa. Pega uma garrafa de água, diz ser ungida, e essa água vai combater a Covid. Mas espera aí, se tu tem a cura da Covid, como homem de Deus, compartilha. Se de fato e de verdade isso, presta atenção, como as pessoas são confundidas com tanta facilidade. Se de fato e de verdade tu recebeu algo ungido de Deus, que vai trazer a cura na vida da pessoa, tu tens esquecido do que Jesus disse, ou do que Paulo disse, ou que de graça recebei, de graça dai. Foi Deus que ungiu, foi Deus que te deu, dá de graça para o povo. Mas não, tudo tem um preço dentro do mercado da fé hoje. A água tem um preço, o óleo tem um preço, a pedra tem um preço, a fita e um tanto de objetos. E são essas coisas que estão afastando as pessoas de Deus. Está dentro da igreja e longe do cabeça da igreja, que é Cristo. Amém? Vamos lá? Eu parei onde, gente? Versículo 12. Deixa eu me achar aqui. Pois não há distinção entre judeu e grego, em vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deixa eu explicar isso aqui, porque tem gente que pega certos trechos da Bíblia e cria uma heresia com muita facilidade. Esse texto diz que o mesmo Deus, esse mesmo Senhor, é Senhor de todos, e rico para com todos que invocam o seu nome. Isso não quer dizer, e nem Deus está querendo dizer aqui, nem a sua palavra, que o mesmo Deus daqueles que escolhem Cristo como Salvador para servir é o mesmo Deus das outras religiões, não. Amém?
Não é disso que ele está falando. Ele diz que ele é Senhor de todos aqueles que invocam o seu nome. Mas se tu invoca qualquer outro nome, de qualquer outro santo, qualquer outra entidade, esqueça. Você não está na condição de chamar Deus de Senhor. Amém? Ele é Senhor daqueles que invocam o nome dele. Vamos lá? Para onde? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A isso aqui, essa pergunta te responde exatamente o que eu te falei. Você vai invocar aquele a quem você crê. Se você invocar o nome do Senhor, invoque crendo nele. Porque tem muita gente que chama pelo nome de Deus e que não crê em Deus. Está dando para você entender? Tem muita gente que invoca o nome dele, mas não crê. Ele diz: todo aquele que invocar o meu nome. Aí ele diz assim, porém, como invocarão aqueles que não creram? Ou seja, vão invocar, mas eu não vou ouvir, não vou responder. Ele diz: como pode alguém invocar o meu nome se não crer em mim? Ou seja, até vai chamar, mas eu não vou responder. Vamos lá? Versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Volta a um ponto interessante. Como é que as pessoas vão crer em Jesus se aquele que é responsável por pregar e ensinar sobre Jesus não está fazendo o que Jesus mandou fazer? Porque quando você vem e senta no banco de uma igreja, é para você aprender sobre Jesus. As pessoas estão muito preocupadas em ensinar as pessoas como vencer na vida. Para isso, você tem uma faculdade. Para isso, você estudou dezenas de anos, desde criança. Quando você entra na escola, quando pequenininho, é para aprender a vencer na vida. Mas hoje a preocupação da igreja é para ensinar o homem a arrebentar, a ser empresário, a deixar de ser cauda, só falar dessas coisas. Não, a igreja é lugar de ensinar sobre Deus. Eu não estou aqui para te ensinar como crescer financeiramente. Está dando para entender? A Bíblia diz que aquele que busca primeiro as coisas do alto, Deus acrescenta. Filho, se tu entender e aprender que primeiro é Deus, as outras coisas Ele vai acrescentar. Eu não posso deixar Deus de lado para te ensinar a vencer na vida, porque sem Ele você não vai. Ah, pastor, tem muita gente aí no mundo que não tem Deus e vence. A vida humana, a vida física, essa vida aqui, todos, absolutamente todos têm a possibilidade de vencer. Amém? Basta se esforçar. E isso independe de Deus, porque o ímpio vence na vida e cresce. O problema é que vencer o mundo é uma coisa, ser mais do que vencedor, que é o que Jesus disse que nós seremos, é completamente diferente. E você vai entender isso agora. Quem é vencedor vence no mundo, e quem é mais do que vencedor vence o mundo. Deu para entender a diferença? Eu não tenho que vencer neste mundo, eu tenho que vencê-lo. Aí eu me torno mais do que vencedor. E quando é que você vence o mundo? Quando você está em Cristo Jesus e o mundo não te domina mais. E você agora é quem está, lógico, é Jesus que está no controle, mas você é quem controla, não o mundo quem te controla. Que adianta tu ser bem sucedido no mundo e ele controlar a tua vida? Está dando para entender? Porque é assim. As pessoas que vencem no mundo são controladas pelo mundo, fazem o que o mundo quer,
vivem segundo as regras do mundo. Amém? Vamos lá? Parem onde? Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há? Eita glória! Está faltando gente para pregar a palavra de Deus. Está cheio de pregadores de ilusões. Está cheio de pregadores de heresias, de fábulas, como a Bíblia diz. Está cheio de pregadores de fantasias. Mas está faltando pregador da palavra de Deus. Está faltando quem pregue o evangelho da verdade. O que não tem faltado nessa época são pregadores que pregam para alimentar o ego das pessoas. Mas tem faltado pregadores que preguem para conduzir essas mesmas pessoas ao arrependimento. Amém? Tem faltado. Oh Jesus, como ouvirão se não há quem pregue? Pregadores do Brasil, larga tudo isso de lado e vai pregar o que Jesus mandou você pregar. Deixa essa teoria da prosperidade de lado. Deixa esse evangelho que só fala de cura, de bênção, de prosperidade de lado. Isso não é evangelho, isso são sinais. Evangelho é salvação eterna. Amém? Vamos lá, para onde? Versículo 15. Deixa eu me achar aqui. Achei. E como pregarão se não forem o quê? Enviados. Eita. Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam coisas boas. Gente, na verdade o que eu queria estava num trecho cá embaixo, mas eu não tinha percebido quanta coisa grandiosa estava contida nesse trecho. Só são perguntas da parte de Deus e da parte de Paulo. Só perguntas. Olha uma outra pergunta que Paulo faz. E como pregarão se não foram o quê? Enviados. Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam coisas boas. Você sabe qual é o problema? O problema é que muita gente que está em cima do altar não foi enviado. Eles se auto-intitularam, se colocaram na posição de pregador. Amém? É por isso que a Bíblia é muito bem clara em relação a isso. Como ouvirão? Ou seja, as pessoas não vão ouvir se aquele que está pregando não foi enviado, porque ele não vai pregar o que eu mandei. Quando uma pessoa deixa o evangelho da salvação de lado e passa a pregar bênção, cura, prosperidade, financeiro, e esquece disso aqui, esqueça, ele não foi enviado por Deus. Ele não foi. Existe, e eu vejo e vi essa prova o tempo todo diante dos meus olhos. Quando uma pessoa é enviada por Deus e colocada na direção da obra de Deus, ele nunca vai se esquecer a quem pertence a igreja. A igreja pertence ao cabeça. A igreja pertence a Jesus. Mas os homens nos dias de hoje batem no peito e dizem: a minha igreja, tu não morreu por ela, tu não derramou uma gota de sangue por ela, então não é tua. O máximo que você pode ter é um grupo de pessoas reunidas para fazer a tua vontade, mas não é igreja. Não chame de igreja, não classifique como igreja, porque igreja é aquela que tem Cristo como cabeça. Amém? Vamos respirar um pouco. Eu parei onde? Versículo 16.
Vamos ensinar assim alguém, diz assim, ó: conformosos os pés dos que anunciam coisas o quê? Observa que o escolhido por Deus para tal coisa só vai falar de coisas boas. E que boas são essas? Boas novas do Evangelho. Rapaz, eu já não sei mais o que esperar ver no Evangelho, porque a gente já viu de tudo, um pouco mais, e a cada dia a gente se surpreende, gente. Quando alguém é escolhido para pregar coisas boas, e não para estar no altar lançando maldição no povo. Quando aquele profeta Balaão intenta a besteira de tentar conduzir o povo de Deus à maldição, dando ouvido a um determinado rei para instruir as pessoas a fazer o que é errado, Deus se volta contra ele, tanto Balaão quanto o profeta velho. Então a gente tem que entender que ou você é enviado por Deus para fazer a vontade dele, ou você se intitula, faz a tua vontade, mas te prepara. Te prepara, porque quando o dono do rebanho levantar o seu cajado contra você, meu filho, tu prepara o teu lombo. E isso é tão certo como amanhã é segunda-feira e eu vou ter que começar a trabalhar de novo. Se o pai e minha mãe sempre permitir amanhecer vivo, tu te prepara que na hora que o cajado do pastor descer no teu lombo para te punir por conta do que tu estás fazendo com as ovelhas dele, tu vai pedir para morrer. Amém? Vai pedir, porque a punição por parte dele é severa. É severa. Vamos lá? Eu parei onde? Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois diz Isaías. É isso aqui que eu quero que você foque. Senhor, quem acreditou a nossa pregação? E assim a fé vem pelo quê? Pregação. E pregação de quê? Da palavra de Cristo. E que eu teria que ter a manhã inteira para falar disso aqui. Meu irmão, a tua fé só vai crescer pela pregação da palavra de Cristo. Fica aí querendo que a tua fé cresça mediante essas fábulas. Você vai vencer. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Olha, você tem que estar por cima. Olha, vamos lá, guerra é guerra. Vai, esperando a tua fé crescer nessas frases prontas, mesmo que retiradas da Bíblia. A Bíblia diz que a tua fé só cresce quando ouve a palavra, e a palavra de Deus, não a palavra de homens. Eu já vi pessoas pegar a Bíblia, deixar de lado, arrumar umas postilas de 10 páginas e passar o culto inteiro falando de conhecimento humano. Para que eu quero uma apostila se eu tenho a maior fonte de conhecimento que existe? Se eu sei que nada que o homem ensinar vai ser melhor, mais excelente do que essa palavra, para eu deixar ela de lado, vir com uma apostila de 10, 20, 30 páginas. Olha, tem igreja, eu tenho um estudo aqui muito importante para vocês. Mas esse estudo saiu de onde? Da sua mente, da mente de alguém. Às vezes, olha, às vezes não é da mente do cara não, velho. Às vezes é de alguém da internet. Não. O cabeça da igreja é Cristo, e a mente que fala na igreja é Cristo. Amém? Só Ele. O que eu penso, o que eu acho, não interessa para a igreja. Amém?
É isso que nós pregadores temos que ter consciência. Surgiu um assunto aí. Rapaz, eu acho que... Eu falei até uns dias atrás isso com vocês aqui. Surgiu o negócio da vacina. Aí eu, como pregador, venho. Rapaz, eu acho que a vacina é a marca da besta. Não interessa o que eu acho. Eu não tenho que ensinar isso para você. Tá dando para entender? Não interessa. Enquanto Deus não revelar para mim, me mostrar que aquilo é verdadeiramente, é o que é, eu não vou te ensinar. Não vou. Porque eu sei que isso vai trazer problema para minha cabeça. Como eu citei um dia atrás, eu pego, induzo as pessoas a não se vacinar, a pessoa não se vacina, pega a doença, morre como qualquer um está suscetível, aí a família vem para a igreja, no pescoço do pastor. O senhor disse a mamãe para não se batizar. Mamãe não se batizou. Oh, perdão, gente. Batizar pode mandar à vontade que a gente batiza. Você mandou mamãe, disse a mamãe para não se vacinar. Mamãe não se vacinou. Mamãe morreu. E agora... ele pode até te processar e tá certo. Viu? E de repente o governo se levanta contra a igreja e fecha. E vai estar certo. Porque se meteu em algo que não deveria. Enquanto deveria estar preocupado em pregar a palavra de Deus. Eu estou muito cauteloso com esses assuntos. Meu filho, tu tem que ter um nível de fé para conversar com o teu Deus. Chega para ele, Senhor, eu tomo ou eu não tomo? E a resposta é entre você. Não me pergunte. Deixa cada um tomar. Você quer tomar? Amém, que Deus te abençoe. Não quer tomar? Amém, que Deus te abençoe. Isso é entre você e Deus. A nossa preocupação é ensinar a palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa preocupação. Aí surgiu outro assunto, pipocou outro assunto. Alguém na internet apareceu aí com uma visão de que vai haver 3 dias de escuridão. Quem lembra dessa história? Vai haver 3 noites de escuridão. E aí as igrejas começaram a se organizar, a se armar, e aquele alvoroço, embora, que é os últimos 3 dias da gente na terra, e o Jesus advertiu sobre isso. Quando alguém disser, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vos deis crédito, não será assim. Mas a igreja se confunde com muito pouco, porque não está firmada em Cristo Jesus. Vamos lá, que muito eu teria a falar, mas o tempo, na verdade, já está aí. É por isso, irmãos, que a gente, a partir de agosto, vai fazer um culto só de manhã, porque eu sinto que fica sempre muito, muito curto, amém? Parei onde? 18, vamos lá. E assim a fé vem pela pregação, pela palavra de quem? De Cristo. Então você entende que nenhum outro ensino vai trazer fé para a tua vida. Mas pergunto, não ouviram? Sim, por certo, você sempre vai estar ouvindo o evangelho da verdade. Mas o problema é que o evangelho da verdade muitas vezes não convém. É muito mais conveniente o evangelho da mentira. O evangelho que não vai te constranger, o evangelho que não vai te envergonhar, o evangelho que não vai deixar exposto o pecado. Porque o evangelho da verdade vai te constranger se você está vivendo errado. É por isso que tem gente que vem e senta na igreja, aí Jesus usa o pregador para constranger aquela pessoa, não porque ele quer, talvez e certamente ele nem conheça a pessoa, mas Jesus, como constrange a pessoa pela palavra, usa o pregador para falar daquele erro que está cometendo, e ele constrange. Aí, às vezes, quando ele é de Deus, ele recebe. Poxa, o Senhor falou comigo, eu tenho que tomar vergonha na cara. Então... Mas tem gente que não recebe. Tem gente que diz, rapaz, alguém falou na minha vida para ele, e ele está falando de mim no altar. É por isso que quando alguém vem me falar de algum irmão, alguma coisa, eu digo, rapaz, eu não quero saber. Vai, que o que eu tenho que pregar vai em cima disso, isso vai dar ruim para mim. Não me fale nada, deixa Deus me falar. Vamos lá. Eu parei onde? Versículo 18. Então, meu irmão,
o que a gente aprendeu até aqui é: não adianta você estar no lugar e não estar ouvindo o evangelho da verdade. É melhor você estar no lugar que ouve o evangelho da verdade, ainda que muitas vezes essa palavra te constranja, exponha o teu erro, porque ela quer te limpar, ela quer te purificar. Preguei incansavelmente durante essa semana sobre isso. Não deixe nenhuma outra doutrina ou nenhuma outra pessoa te tirar da verdade de Cristo. Porque o que não vai faltar são pessoas do teu lado para te tirar daquele lugar onde você está sendo limpo, porque o diabo vai sempre usar pessoas para te levar para a sujeira de novo. A função dele é essa. E você precisa ter cuidado com isso. Para onde? Versículo 19. Pergunto mais. Ainda 18, gente, Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, esse evangelho é o que Jesus disse, será pregado a toda. Então, meu irmão, não vai ter desculpa não. Ah, Jesus lá na porta do céu, né? Jesus, eu estava dentro da igreja, Jesus. Eu fazia tudo dentro da igreja. Se eu estou aqui e não vivi segundo a vontade do Senhor, foi porque o pastor me enganou. Jesus vai dizer: a minha palavra estava perto de você e do seu coração. Não venha com essa história de que o pastor me enganou. Você só é enganado se você quiser. É aquilo que eu falei, ela vem para a igreja disposta a ouvir o que ela quer, e o que não vai faltar é gente que é para pregar o que a pessoa quer ouvir. Porque se tu coloca o pé na igreja e diz assim: ó, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, é para o Senhor falar comigo. Se aquele homem estiver ali e não for usado por Deus, você vai sair naquela noite sem ouvir nada da parte de Deus, acredite. Ele vai usar qualquer outra pessoa. Mas quando você entra na igreja e diz assim: oxe, eu vim aqui para ouvir uma palavra de bênção hoje, meu irmão, o diabo vai encher teu ouvido de palavra de bênção. Porque você quer, é o que você quer, não o que você precisa. E Deus nunca vai te dar o que você quer. Ele só vai te dar o que você precisa. E quando eu falo precisa, não é por necessidade tua, é o que Ele sabe que você está precisando. Amém? Vamos lá? Parei onde? Versículo 19. Diz assim: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Ou seja, vocês estão aí, não querem a minha palavra não? Tem quem queira. Irmão, não brinca com isso. Você, às vezes a pessoa está dentro da igreja e não quer nada com Deus, não quer compromisso, sabe? É aquilo que eu falei, é o insensato, está ali, mas não quer edificar sua casa sobre a rocha. Está ali na igreja, está por estar, se veio, veio, se não veio, não veio, não tem compromisso nenhum, não trabalha em Deus para nada. Acredite numa coisa: Deus vai desocupar esse lugar que tu está e colocar um povo estranho. É isso que ele disse para Israel: eu vou colocar ciúme em você, eu vou dar o que eu tenho para te dar para outra pessoa. Vamos lá? Versículo 20. Isaías se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Meu irmão, essa leitura de Israel aqui é a leitura de hoje. O povo que se chama pelo povo de Deus, que antigamente era o povo de Israel e hoje somos nós, os crentes, os evangélicos, está aos poucos se tornando um povo rebelde e contradizente. Boa parte deles. Amém? Porque para a glória de Deus vai sempre existir fiéis na terra.
Ele disse assim: esse povo ao qual eu tenho estendido a mão tem se tornado um povo rebelde. O que é um povo rebelde? Que não obedece, que não segue a doutrina do seu Senhor. O que é um povo contradizente? É um povo que está sempre contradizendo a vontade de Deus. Deus fala é dessa forma, mas dessa forma aí, não, eu acho que assim é melhor. Gente, e aí, vamos pregar esse texto aqui para edificar a igreja. Poxa, fala muito de salvação. Poxa, a igreja vai se edificar. Não, esse texto aí não, nada a ver. Se pregar um texto desse aí, o povo não vai fazer o que a gente quer. Mas se o povo está na igreja para fazer o que você quer, pregador? O povo está na igreja para fazer a sua vontade? Tu se esqueceu que se tu foi colocado por Deus na direção do rebanho, é para tu fazer a vontade de Deus e conduzir o povo ao mesmo. Não é achar que o povo tem que fazer a tua vontade. Já ouvi muito isso. Mas o povo tem que fazer o que a gente manda. Não, o povo não tem que fazer o que eu mando. Eu não sou o Senhor. O povo não tem que fazer o que eu quero. Não é a minha vontade. O povo não tem que fazer o que eu acho. Eu não sou o cabeça da igreja para achar o que é melhor para ela. É por isso que eu sempre digo para as pessoas, às vezes as pessoas ficam esperando de nós algumas atitudes. E eu disse: não espere eu tomar nenhuma atitude pelo que você acha que eu devo fazer. Eu sempre vou fazer aquilo que Deus me mandar fazer, porque eu entendo que eu preciso ouvir a vontade de quem? De Deus. Tem um monte de gente que está indo e conduzindo a igreja do jeito que a massa quer que ele conduza, porque aquela massa talvez seja uma boa parte que mantém a igreja. Filho, Jesus nunca precisou agradar ninguém para que o evangelho dele continuasse sendo mantido sobre a terra. Nunca faltará homens e mulheres fiéis para sustentar o evangelho da verdade sobre a terra. O que eu não preciso é me desviar desse evangelho, porque eu quero a mais do que aquilo que o povo está dando. Está dando para entender? Não podemos fazer isso.